Ser tentado não significa pecar. O que ocorre numa tentação é que um mau pensamento vem à mente da pessoa. Veja isso com cuidado. Quando esse pensamento vem à mente, uma de duas coisas acontece. Ou você o expulsa para longe, ou você decide agarrá-lo e dominá-lo. Se você escolheu a segunda opção, o mau pensamento dominou você. Pense nisso. E quando se trata de sua mente, é melhor você tomar muito cuidado. Hoje em Contato, enfrentando sabiamente a tentação. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民作我的。Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. A tentação faz parte da vida. Em toda parte as pessoas estão sendo tentadas a fazer isso, tentadas a fazer aquilo, e geralmente defendendo suas ações. Tudo o que aconteceu no Éden foi que Adão e Eva cederam à tentação, e o que eles fizeram? Eles culparam um ao outro. E tudo o que aconteceu no Novo Testamento foi que Jesus, cada vez que era tentado pelo diabo, saía mais vitorioso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, temos talvez o mais poderoso versículo de toda a Bíblia. De todo o Antigo e de todo o Novo Testamento, acerca da tentação. Por isso, pergunto, qual é a pior tentação que você enfrenta hoje? Ou seja, o que é que realmente abate você? Que coisa realmente chama a sua atenção, o prende e faz que você viva em desobediência ao Deus Todo-Poderoso? Você já pensou nas coisas que são as suas fraquezas particulares? Você diz, bem, eu não tenho nenhuma. Então você ouça com atenção. Então você está totalmente enganado, porque não há tal coisa, não há ninguém que não tenha nenhuma fraqueza. Precisamos aprender a enfrentar tentações e como agir no confronto com elas, mas elas estão lá. Você está sujeito à tentação? Sim. A pessoa que se considera imune à tentação não existe. Com certeza você será tentado. Então, o que a palavra de Deus diz acerca da tentação? Temos falado acerca de como viver tolamente e de como viver com sabedoria diante das provações da vida. Agora, o que dizer da sabedoria para enfrentar as tentações da vida? Quero que você abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É um versículo que você deve ensinar a seus filhos, ensinar a seus netos. Todos nós precisamos dele como parte de nossa defesa contra Satanás, porque ninguém está isento da tentação. Alguém diz, bem, todas essas escrituras foram dirigidas a outras pessoas. Veja com cuidado, foi escrito para os coríntios, mas também para nós. Esta é a palavra de Deus e ele não mudou. Ouça, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação. Agora o que há? O que significa isso? Não é qualquer. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, todo mundo tem sido tentado por muitas coisas. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês, olhe para isso, sejam tentados além do que podem suportar. Isto é, você pode enfrentá-las. Ele estabeleceu um limite em nossas tentações. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não sobreveio a vocês tentação, sempre surge em nosso caminho, que não fosse comum aos homens, todo mundo sente isso, e Deus é fiel, ele não mudou.
não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Você será capaz de suportá-lo. Agora, para o incrédulo, isso não vai funcionar. O apóstolo está escrevendo aos crentes. Você não tem a promessa de que Deus vai ajudá-lo na hora da provação, se tiver rejeitado o filho dele, que é a fonte de todas as coisas boas que surgem em nosso caminho, a fonte da nossa salvação e a fonte da nossa força dia a dia, através da sua presença interior pelo Espírito Santo. Você não pode usar este versículo, mas este versículo deve fazer parte da sua vida diária, deve ser parte de sua armadura, parte do muro de proteção que você usa diariamente sempre que surge a tentação. Acerca de como enfrentar a tentação, eu gostaria de salientar, antes de tudo, certas coisas que nós precisamos entender. Se você está interessado nisso, aqui está a primeira coisa. Precisamos entender a tentação. Se alguém lhe diz, bem, de qualquer forma, o que é a tentação? Você pode responder com uma breve e simples definição. É uma sedução da nossa natureza que produz em nós o desejo de fazer o quê? De ir além dos limites dados por Deus. Então, está tudo bem, por exemplo, em amar alguém, mas ir além do amor, a luxúria é ultrapassar os limites previstos. Ou seja, o amor não leva à luxúria, isso é egoísmo. É apenas um pecado a que nos referimos, mas é uma boa definição. Na verdade, trata-se de apenas uma tentação para desobedecer a Deus. A tentação tem o propósito de nos fazer desobedientes a Deus e rebeldes contra Ele. Agora vamos perguntar, qual é a fonte dessa tentação, seja ela qual for? Bem, antes de tudo, essa fonte não é Deus. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas Ele mesmo lhes providenciará um escape. Se Deus fosse parte de uma tentação, esse versículo não estaria lá. E a Escritura diz que Deus a ninguém tenta, portanto, a nossa tentação não vem de Deus. Portanto, temos de perguntar, de onde ela vem? A Bíblia diz que Satanás é o tentador. Ele é o único que nos tenta a sermos desobedientes a Deus. Agora, precisamos entender a natureza da tentação. Vamos ver isso com cuidado. Você percebe o que Paulo diz na passagem? É comum a todos. Cada pessoa vai ser tentada de alguma maneira. A tragédia é que a maioria das pessoas não entende quais são os seus pontos fracos. Satanás vai tentar você nos seus pontos fracos. Todos nós temos áreas de fraqueza em nossa vida, ou pelo menos temos tido. Algum ponto fraco pode estar lá agora mesmo, onde Satanás vai atacar. Ele não vai atacá-lo no ponto em que você é forte. Ele vai atacar seu coração, o coração do seu relacionamento com Deus. Seja o que for necessário fazer, ouça, em uma situação em que você desobedece a Deus. Esse é o objetivo dele. O objetivo dele é afastar você da vontade de Deus, mediante algum prazer momentâneo, como substituto do amor de Deus e da sua obediência a Ele. Vamos esclarecer agora algumas falsas ideias sobre a tentação. As pessoas têm ideias falsas. Elas vão dizer, bem, você sabe, eu estou realmente vivendo em pecado contra Deus. Veja isso com cuidado. Você está ouvindo? Diga amém. É melhor você ouvir tudo isso. A tentação em si não é um pecado. Se fosse, Jesus teria pecado. Ele foi tentado, no deserto. 3 vezes Satanás o atacou e ele não pecou. Será que ele pensa nisso? Ele tinha que pensar nisso porque ele deu uma resposta muito racional, uma resposta divina. Assim, ele pecou? Absolutamente não. Ser tentado não é estar em pecado. Porque o que acontece numa tentação, o pensamento vem à mente da pessoa. Veja isso com cuidado. Quando o pensamento vem à mente, uma de 2 coisas acontece. Você toma a decisão, você decide agarrar esse pensamento e dominá-lo. Pense nisso e na próxima coisa que você já sabe, o pensamento vai possuir você.
E quando se trata de sua mente, é melhor você continuar. Você não tem que segurar, agarrar, se concentrar, meditar, fantasiar acerca de qualquer pensamento que venha à sua mente. Assim, Deus tem trabalhado em nossa vida. Temos o privilégio de decidir. Quando a tentação vem, você tem o privilégio de tomar uma decisão. Se você vai reter esse pensamento maligno, só pensar nele e considerá-lo, ouça, isso é tudo o que Satanás quer. Ele só quer que você espere apenas por um momento para que você comece a pensar, como seria isso? Seria fantástico. Isso vai me trazer muito prazer e blá, blá, blá. Veja bem, porque esse é o começo do fim para você. Então lembre-se disso, ser tentado em si mesmo não é pecado. Pecado é o que fazemos com a tentação. Veja você, a verdade é a mais poderosa força que leva você a viver uma vida piedosa e ser a pessoa que Deus quer que você seja. Quanto mais forte for o seu desejo de servir a Deus, mais Satanás vai tentar você. É por isso que você tem que continuar, é por isso que você tem que construir um muro de defesa, porque ele está lá. Se você está apenas fazendo o que todo mundo faz e não dando a mínima importância a isso, fique sabendo que ele vai pegá-lo. Quando você decide, eu vou viver uma vida santificada, não significa que você vai estar sem pecado, mas significa que você vai viver uma vida digna diante de Deus, confiando nele, rápido para discernir no coração o que é um pensamento mau, perigoso ou um lugar perigoso para se estar. Ser tentado deveria ser um alarme. Olhe para onde você está indo, olhe para o que você está ouvindo, olhe para o que eles estão dizendo. A pergunta, será que vale o preço a pagar? Ele está lá para nos ajudar e aqui está o que ele disse nesta passagem da Escritura. Ele diz que ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então você como crente, você tem em você o Espírito do Deus vivo que está lá para protegê-lo e para trazer à sua mente que a desobediência contra Deus traz consequências. Satanás quer tirá-lo da vontade de Deus e arrastá-lo para o caminho da perdição. Há consequências desastrosas. Deus faz o seu melhor para nos proteger em momentos de tentação. Portanto, não podemos culpar a Deus. Você não pode pensar que Deus o fez para agir mal. Não, ele não fez para isso. Então, o que temos de fazer é construir nossas defesas de modo que não importa o que ele lance em seu coração, não importa o que ele joga em sua mente, não importa o que ele mostra a você, não tem que ceder. Eu acho que nós temos que conseguir isso em nossa mente. Talvez você diga, eu não poderia. Deus, a tentação era tão forte que eu não podia resistir. Bem, você não pode resistir à tentação quando ela vem. Veja isso. Assim que a tentação chega, esse é o seu alarme para deixá-la ir. Ouviu isso? Será esse todo o amém que recebo? Ouviu isso? Assim que esse pensamento bate em você, você faz o quê? Você o deixa ir. Se você diz, bem, agora eu não acho que isso, você está indo na direção errada. Escute isso. Você não pode entrar numa discussão com o diabo. Você sabe o que fazer. A resposta é não para o pecado. Muitas pessoas passaram a viver na desobediência, persuadidas por seus amigos que dizem, bem, isso não é muito ruim, isso não vai machucá-lo, ninguém é perfeito. Vamos apenas concordar, ninguém é perfeito. Correto. Você sabe o que isso também significa? Que cada corpo é vulnerável aos ataques de Satanás. Portanto, temos que construir ao nosso redor um muro de proteção que começa, antes de tudo, com a minha decisão de deixar que o mau pensamento vá para a direita ou para a esquerda, nunca acolhê-lo e me encontrar em problemas.
Consequência. Vamos apenas dizer a palavra juntos. Vamos dizer juntos. Consequências. O diabo não quer que você pense nas consequências. É uma decisão que tomamos. Assim, há certas coisas que precisamos fazer. O que vamos fazer? Já analisamos o que é a tentação. Agora, quem somos? Primeiro de tudo, assumimos a responsabilidade da nossa tentação. Senhor, eu sou responsável por deixar a tentação entrar em minha mente e coração. Se vou ser vitorioso sobre a tentação, tenho de aceitar o fato de que eu sou pessoalmente responsável por aquilo em que acredito e penso e por aquilo que permito em minha vida. Enquanto você está culpando alguém, o que faz é manter a porta aberta para Satanás. Satanás diz, ele obrigou você a fazer isso. Se isso não tivesse acontecido, não tente argumentar com o diabo, você vai perder. Sua conversa deve ser quando o pensamento vem e que não se encaixa com quem você é. Eu escolhi não fazer isso e não quero as consequências que isso trará. Final de conversa. Acho que também somos responsáveis por nossa defesa. Em outras palavras, se eu vou ser tentado e posso ter uma defesa, então eu sou responsável. Vamos, então, nos concentrar no grande quadro. Quando você é tentado, esta é a sua pequena foto. É quão prazeroso isso pode ser, quão lucrativo é isso. Todo mundo está fazendo isso. É perfeitamente normal. Essa é a pequena imagem. Aqui está a imagem grande. Isso pode destruir a minha vida. Grande foto. Isso não é quem eu sou. Grande foto. Eu quero essas consequências em minha vida? Quando você começa a fazer perguntas legítimas, muito importantes, você não quer as consequências. Nós dissemos isso antes. Satanás quer que você se concentre no maior prazer possível. Não é interessante, veja isso, o nome dele. Todo prazer ou lucro que Satanás traz à sua mente é apenas temporário. As consequências são duradouras. É por isso que ele não mostra as consequências. Temos que ter cuidado com isso. Se você pensar no que está acontecendo, no grande quadro, Deus tem sempre o melhor para seus filhos. E ele não quer que você e eu soframos as consequências do pecado. Então, a verdade é que ele deixou muito simples a forma como tratamos com a tentação. Temos de pará-la assim que atinge nossa mente. Precisamos identificar a área de nossa vida que pode ser a mais propensa à fraqueza. Vamos dizer que você seja uma pessoa que cresceu e você não tem muito em sua vida e você sempre quis muito. Você vive isso, vive com todas essas coisas e por isso há uma espécie de vazio em você. Você veio com isso e Satanás sabe disso. Bem, o que temos a fazer é, nós dizemos, bem, quais são as áreas de tentação e por que elas estão lá? Não culpe a Deus. Como faço para enfrentar essas coisas? E assim eu vou identificar as áreas da tentação. Esta é uma palavra de 4 letras que eu gostaria que você sublinhasse. Aqui estão as épocas mais sujeitas à tentação. Se eu lhe perguntasse agora se você está sendo tentado, se você respondesse que sim, eu diria, ok. Quando você está mais sujeito à tentação? Quando você sente o maior puxão em sua vida? Bem, lembre-se desta palavra, pare. Quando você chegar com muita fome, muito zangado, muito solitário e muito cansado, você se foi. Pare. Por que olhar para essas 4 letras? Quando você chega com muita fome, seu corpo começa a funcionar de determinada maneira. Muito irritado, em seguida, sua mente e suas emoções se envolvem. Muito solitário, você se sente carente. Muito cansado, você só quer uma coisa, descanso. Em todas essas situações pode ocorrer um ataque satânico. Então, quando você começa a sentir alguma
coisa. Faça a si mesma a pergunta: estou sob um ataque? Pare. O que você faz? Você arranja algo para comer. Você coloca sua raiva de lado e você chama um amigo ou alguém com quem conversar e vai tirar um cochilo. Isso vai funcionar. Você não tem que ceder se você quiser. Agora, veja isso. Outra coisa que você constrói em sua parede é visualizar-se e fazer a coisa certa quando tentado. Quando a tentação vem e agarra você, você pensa, não. Você se vê como fazendo a coisa certa e você faz isso antes da tentação chegar. Quando a tentação chegar, eu vou fazer a coisa certa, pois é isso quem eu sou. Esse é o meu modo de vida. Esse é o Cristo a quem sirvo. Ele prometeu me ajudar a fazer a coisa certa. E assim, o que você faz é o que você se viu fazendo a coisa certa. Se você visualizar-se, por exemplo, fazendo o melhor possível, é incrível como Deus usa o tipo certo de pensamentos para nos fortalecer, fazer melhor tudo o que estamos fazendo. Se você se vê fazendo a coisa certa, o que acontece? Todo o seu ser entra em ação para ajudá-lo a fazer a coisa certa. Se você se vê como luxurioso, você se vê como disposto a violar a vontade divina e suas leis a fim de conseguir o que quer, isso é exatamente o que você vai fazer. Então, pense nisso dessa forma. Sinta-se ajudado por um amigo. Agora, isso é perigoso. Você precisa de um amigo que possa ser seu confidente. E não há muitos deles. De modo que quando você está sendo tentado, você possa se dirigir a ele e dizer: eu só quero lhe dizer isso, que agora preciso de ajuda. Eu preciso que você ore por mim. Ou o que quer que seja. Muitas vezes um amigo pode nos ajudar em situações difíceis pelas quais passamos, mas alguém com quem você pode conversar, com quem pode encorajá-lo a fazer o quê? Apenas lembrar das coisas que falamos. Essa pessoa pode dizer a você: você quer saber quais as consequências disso? Você sabe quais serão os resultados? São essas as consequências que você quer em sua vida? Às vezes precisamos ouvir a voz de um amigo sincero nos advertindo dos riscos que corremos. Há outro ponto que vou colocar desta forma. Você não será capaz de se defender contra os ataques satânicos se ignorar a palavra de Deus. É por isso que a melhor maneira de construir essa defesa é de manhã, quando você se levanta, meditar na palavra de Deus. Alguém diz: bem, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Então você sabe o quê? Você acabou de abrir a porta para o diabo, porque você disse: eu não tenho tempo para ouvir Deus esta manhã. Por isso é necessário ouvir bem a palavra de Deus, pensando em quem está pronto para atacá-lo. Pelo menos todos os domingos você precisa ler a palavra de Deus. Não digo isso para que você simplesmente diga: bem, eu vou à igreja, me encontrar no meio do povo, sim, ouvir cerca de 2 ou 3 versículos, que você sabe muito bem, ler esses versículos e decolar. Desse jeito você não está construindo uma defesa. O que você está construindo é mais parecido com um galinheiro. Você precisa de uma cerca de aço e concreto que fique firme. Sem a palavra de Deus, você não vai resistir ao tentador. A próxima coisa que você tem que fazer é orar. E fazer da oração uma parte vital de sua vida. Agora, deixe-me falar algo sobre a oração. As pessoas dizem: bem, eu oro. Então eu pergunto: fale-me da sua vida de oração. A resposta é: de manhã, quando me levanto, você sabe, eu acabei de dizer: Deus, ajuda-me hoje. Suponha que você trate sua esposa ou seu marido dessa forma. Muitas pessoas agem assim. Para falar com Deus e para Deus me ouvir, não preciso de ter as mãos no volante a 120 km por hora.
tentando evitar um acidente e orando. Deus, agora, Senhor, Tu sabes, meus filhos, hoje, e isso, e aquilo outro. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que é mais importante do que falarmos sobre como Deus pensa? O que é mais importante do que passar algum tempo com o Pai Celestial a fim de receber dele orientação para o dia de hoje, e ajuda e força, a fim de torná-lo alerta e forte diante das setas que Satanás vai atirar contra você hoje? Você precisa ter tempo para entrar em comunhão com Deus. Se você apenas pula da cama, toma café, vai para o chuveiro, põe a roupa e sai de carro para o trabalho, onde está Deus? E então, o que você faz? De alguma forma, você destruiu suas defesas e se fez fraco? Ninguém gosta de pensar, bem, estou a caminho do trabalho e deixei Deus em casa. Não. Você não gasta tempo em oração, você não gasta tempo na palavra de Deus e está afundando. Satanás dominará você se você ignorar a palavra de Deus. Você diz, quanto da Bíblia tenho que ler? Deus vai mostrar-lhe isso. Você diz, bem, devo ler passagens favoritas? Absolutamente. Será que Deus ouve a minha oração? Sim, Ele fará. Se você é um de seus filhos, Ele vai ouvir você. Se você não lhe der tempo para falar com você, bem, eu vou à igreja no domingo. Isso não é suficiente. Você tem 6 outros dias, você está sob ataque. Este livro deve tornar-se o seu guia diário. Agora você tem que decidir se vai viver a sua vida vitoriosa, posicionando-se para receber o melhor das bênçãos de Deus todos os dias. Você precisa aprender a enfrentar a tentação. Agora, você pode estar me ouvindo ou assistindo a esse programa e está dizendo, eu não sou mesmo cristão. Deixe-me apenas dizer isso. Você não tem a menor chance. Você será um cristão somente quando receber a Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo entrar em sua vida para morar, para orientá-lo e fortalecê-lo e capacitá-lo a dizer não quando precisar dizer não. Fora de Cristo você não vai tornar-se um cristão porque você está sozinho contra esse poder satânico incrível, terrível, hostil, que todos nós temos de enfrentar. Quando você confiar nele como seu Salvador, você terá o Espírito de Deus dentro de você. Então, quando você ouvir os princípios da palavra de Deus e começar a aplicá-los ao seu coração, Deus vai capacitá-lo e permitir-lhe viver acima da tentação e ser vitorioso contra ela, não importa o que seja. E isso é uma escolha que fazemos. E a minha oração é para que você faça essa escolha pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele perdoe os pecados e entregue a vida a Ele, reconhecendo que você nada pode fazer sem Ele. Olhe para as consequências de uma vida desobediente. Vai ficar pior, não melhor. E se você confiar em Cristo, você vai se surpreender com o que Ele fará. E Pai, como somos gratos pelo fato de o Senhor não nos deixar sozinhos. O Senhor nos deu o Espírito Santo para viver dentro de nós, para nos lembrar e para nos avisar quando maus pensamentos vêm em nossa direção. Eu oro, Pai, para que essas verdades penetrem fundo no coração e na vida de cada pessoa que as ouve, e dá-lhes esperança e confiança e garantia de que elas não têm de ser derrotadas. Vitória e derrota são escolhas que fazemos. Eu oro para que eles façam a escolha certa. Em nome de Jesus. Amém. Os crentes podem triunfar sobre a tentação através da sabedoria e da força que Deus fornece livremente. Visite intaut.org e encontre os recursos para ajudá-lo a resistir ao diabo e fugir da tentação. Encontre a mensagem de hoje, Lidando com a Tentação Sabiamente, e uma biblioteca de incentivo dos sermões do Dr. Stanley. Vida, princípios, notas e recursos para ajudá-lo a caminhar em seu relacionamento com Jesus Cristo.
Faça o download do aplicativo Em Contato para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Deus nos ama o suficiente para nos manter no caminho. Se você ouvir as mentiras de Satanás, ele sempre vai dizer que o caminho dele é o mais fácil. A questão é esta: como devemos agir? Qual a coisa mais sábia a fazer? Deus nos ama o suficiente para manter nossos olhos em coisas que são reais, verdadeiras e genuínas. Chute desta maneira. Você não precisa ser perfeito, mas com apenas um pouco de incentivo, Ah, esse é meu garoto, esse é meu garoto. um monte de risadas, algum tempo e atenção, e um pouco de paciência, você vai aprender a ter confiança e uma conexão firme com Deus que dura toda a vida. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor